Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Hoje vamos falar um pouco de AVC, também conhecido por muitos como derrame. Nosso convidado é o médico neurologista Dr. Renato Olegário. Renato, prazer tê-lo aqui no programa e conversarmos um pouco de AVC, que todo mundo sabe que existe, mas vamos conhecer um pouco a mais, entender e realmente também quem tiver algum caso em casa, sempre é bom aprender mais um pouco. Obrigado pelo convite, Luciano, primeira vez aqui no seu programa. Um prazer comparecer aqui. Estamos à disposição para responder as perguntas e tentar ajudar a população da melhor maneira possível. Renato, então, como nós vamos conversar a respeito de AVC, o que vem a ser o AVC? O AVC é o acidente vascular cerebral. Atualmente, tentaram mudar o nome para AVE, que é acidente vascular encefálico, porque essa condição pode acometer qualquer região do encéfalo, não só o cérebro, mas o encéfalo como todo, inclusive o tronco cerebral. Então tentou-se mudar para AVE, não pegou muito porque a AVC já é uma denominação mais antiga, e o AVC consiste basicamente na falta de sangue em determinadas regiões do cérebro. Ou seja, ocorre uma isquemia no cérebro. Certo. Essa isquemia provoca a morte de neurônios e a partir da região acometida a gente tem os sintomas correspondentes. Ô Renato, qual que é a diferença entre AVC e derrame? Tem diferença? Tem. Derrame é um termo antigo que se usava para, principalmente, AVC hemorrágico, que é o derrame, que o sangue derrama no cérebro. Veio daí. Atualmente a gente usa menos esse tema derrame. Só que muitos pacientes ainda conhecem por derrame. Então a gente acaba usando mais para alertar o paciente do que se trata. Mas o AVC hoje, ou no caso o AVE, é um termo mais preciso, porque Sim. não só há AVCs hemorrágicos, que o termo derrame descreve melhor, mas há também um AVC isquêmico. E na grande maioria das vezes, 80% dos casos são de AVCs isquêmicos, não de AVCs hemorrágicos. E também, Luciano, o termo derrame é um termo pejorativo, que a gente usa menos. Como que diz o leite derramado, né? O que derrama não tem mais volta. Então, por ter esse caráter pejorativo, a gente evita usar. Lógico. Quais os tipos, então? Você falou agora que tem o isquêmico e o hemorrágico. São os dois tipos de derrame de AVC que existe? Exatamente, os dois tipos. O isquêmico compreende cerca de 80% dos casos e o hemorrágico 20%. E vamos pensar assim, em termos de prognóstico, de tratamento, qual é melhor? Qual é menos pior, digamos assim, o hemorrágico ou o isquêmico? Em relação à gravidade, o AVC isquêmico ele é mais tranquilo do que o hemorrágico. Só que isso varia muito. A gente pode comparar desde um AVC hemorrágico pequenininho, que vai ter uma reabsorção boa, com um prognóstico excelente, e a gente pode ter AVCs isquêmicos gigantes, que comprometem quase que metade do cérebro do indivíduo. Então, se a gente for comparar lesões do mesmo tamanho, normalmente o isquêmico tem um prognóstico de recuperação melhor. E as causas mais comuns desse AVC, quais seriam, Renato? Pelo menos as mais comuns. A mais comum disparada é a hipertensão arterial. A hipertensão arterial, hipercolesterolemia, que leva à aterosclerose, o que corresponde à formação de placas de gordura nas artérias, ateromas. Essas placas elas podem erodir, podem coagular essas placas, interrompe o fluxo sanguíneo na artéria e a partir daí o tecido cerebral fica sem receber sangue e a área isquemia. Essa é a causa mais comum dos AVCs isquêmicos. A hipertensão arterial leva à formação dessas placas junto com o colesterol alto. Entretanto, há dezenas de outras causas. O AVC hemorrágico, por exemplo, a causa mais comum são picos hipertensivos, picos pressóricos. A pressão sobe muito e a artéria do paciente estoura. Não resiste, né? Não resiste e o fluxo sanguíneo, o sangue, ele é espalhado, derramado pelo parênquima cerebral. Ô, Renato, uma curiosidade. Nós sabemos então que existe o AVC isquêmico e o AVC hemorrágico. E o AVC transitório, existe ou é aquilo que o pessoal chama de teve um pré-AVC, teve um pré-derrame, existe isso? Existe, Luciano, existe sim. Só que a definição vem mudando ao longo dos anos. A definição padrão qual que é? É um déficit neurológico focal, ou seja, uma perda de função neurológica com duração de até 24 horas. E após essas 24 horas tem a completa reversão. Vamos dar um exemplo prático para o telespectador. O paciente perde a capacidade de falar.
não consegue falar, fala enrolado e com 24 horas volta totalmente ao normal. Ou E às vezes também não recorda, né, o que aconteceu. Às vezes não recorda. Ou pode perder força num braço, por exemplo, ou em metade do corpo. E com 24 horas você recupera completamente os sintomas. Essa é a definição clássica. Tá. Já vem mudando. Porque a gente sabe que os ataques isquêmicos transitórios típicos, o déficit volta com cerca de 15, 20 minutos. 15, 20 minutos. Quando passa disso, já não é uma isquemia transitória. Porque a isquemia transitória, por definição, não pode ter morte de neurônio. Tem que ser uma breve interrupção do fluxo sanguíneo cerebral e esse fluxo é restabelecido antes de haver morte neuronal. Tá. O que a gente vê hoje na prática é que a maioria dessas isquemias transitórias há sim morte neuronal. E a gente consegue definir isso através de exames mais precisos, como ressonância magnética. A gente tem ressonância magnética de 3 Tesla hoje, que a gente vê pequenos grupos de neurônios que podem isquemiar, morrer. Então, na verdade, a maioria dos AITs hoje são pequenos AVCs. Pequenos AVCs, então, que seriam popularmente, digamos, o AVC transitório, é isso? Perfeito. As repercussões sobre a saúde do paciente, o que você diz, Renato? A gente tem essa principal preocupação quando vai dar alta ao paciente nos cuidados no hospital em relação a prognóstico. Não é mesmo? O prognóstico neurológico ele vai depender bastante do tipo do AVC, no caso o tipo se é isquêmico ou hemorrágico, da extensão do AVC e da causa. Porque uma preocupação muito grande é com a recorrência após o evento inicial. Renato, o sexo mais acometido, feminino ou masculino? Masculino. Masculino. Masculino pela hipertensão arterial mais prevalente e hábitos prejudiciais, como injeção de gordura e tabagismo. Tem alguma idade assim que mais acontece ou qualquer idade a pessoa está sujeita a ter um AVC? Qualquer idade pode ocorrer, porém etiologias do AVC em adultos jovens e em crianças são completamente diferentes do AVC em idosos, mas a idade mais comum é entre 40 e 60 anos. Doutor, nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia, hoje falando um pouco a respeito de AVC. Doutor Renato, vamos falar um pouquinho de diagnóstico. Como que se chega ao diagnóstico do AVC? O diagnóstico é principalmente clínico. Tá. Isso é informação importante porque com a tecnologia hoje, né, a medicina é muito mecanizada, robotizada. Tem-se hoje o hábito de examinar pouco o paciente. E eu sempre falo isso no meu consultório para os pacientes. O diagnóstico é clínico. Eu sei que o paciente teve o AVC ao examiná-lo e ao colher a história. O exame complementar nós vamos pedir para definir o tipo, se foi isquêmico ou hemorrágico, e principalmente chegar na etiologia. Porque a gente tem que ter a causa para instituir o tratamento preventivo adequado e diminuir sequela. Correto. E ver a extensão do problema. E quais os exames que você pede? Então, por exemplo, além do diagnóstico clínico. A gente vai pedir um método de imagem, com certeza, que pode ser uma tomografia ou uma ressonância magnética do crânio. Vamos pedir um painel laboratorial de exames diversos, como eletrólitos, função renal. Vamos pedir painel de coagulação do sangue desse paciente, ver se o sangue está com algum tipo de coagulação. Vamos pedir provas de função hepática. E a partir daí, a gente vai definir os exames de acordo com a nossa suspeita clínica da causa. Se eu suspeitar, vamos supor, de uma doença hematológica, de uma trombofilia, por exemplo, eu posso pedir exames hematológicos mais complexos. Se eu suspeitar de uma doença reumatológica, alguma inflamação das artérias como causa do AVC, a gente pode pedir exames de trombofilias, de doenças reumatológicas, de vasculites, no caso. Então, a gente pede um painel básico e a partir daí a gente vai para as minúcias de acordo com a suspeita de cada paciente. Bom, vamos falar um pouquinho de tratamento. Como que se trata o AVC, de uma maneira geral? Sim, o primeiro tratamento é tentar minimizar a área da lesão. Seriam as medidas de neuroproteção. É manter o paciente estável. E mantendo o paciente estável, o que a gente tenta propiciar é um bom fluxo sanguíneo cerebral. Porque no AVC, a gente tem um centro isquêmico que já morreu, que os neurônios ali estão mortos. Que é o core necrótico que a gente fala. E ao redor desse core necrótico, a gente tem uma área que chama zona de penumbra. Essa zona de penumbra
chega algum fluxo sanguíneo nela. Porém, é um fluxo sanguíneo limítrofe, que mantém os neurônios vivos, porém, esses são neurônios disfuncionantes, não funcionantes. O nosso objetivo é salvar essa zona de penumbra. E para salvá-la, o paciente tem que ter um atendimento médico rápido e de qualidade. Ou seja, quanto antes melhor e, como você disse, de qualidade, né? Para manter o paciente estável, temperatura, glicemia, pressão arterial, cuidados de enfermagem, reabilitação precoce, de maneira alguma tolerância de subsídio eletrolítico, não pode ter anemia, tem que tratar prontamente os processos infecciosos que porventura ele venha a ter. E com isso a gente consegue salvar essa zona de penumbra e diminuir o coro isquêmico. Nós estamos falando de tratamento, vamos falar um pouquinho do tratamento cirúrgico, pode ser? Pode, claro. O tratamento cirúrgico, ele consiste para alguns casos de AVCs hemorrágicos extensos, nos quais o sangramento ele é drenado pelo cirurgião. Em alguns casos de aneurisma, que seria um AVC hemorrágico, um aneurisma rompeu, teve um sangramento cerebral, seria um sangramento no espaço meníngeo, ou muitas vezes o jato de sangue é tão forte que ele pode até dissecar o parênquima cerebral. Então, aneurismas têm que ser tratados cirurgicamente, seja por cirurgia endovascular ou mesmo cirurgia aberta. A gente tem um AVC do tumor. Um tumor cerebral pode dar um AVC. A gente tem que o tumor cresce basta ali. Romper o vaso. Romper ou comprimir algum vaso. Ou comprimir. Ou né? mesmo invadir o parênquima cerebral, e às vezes invade a área motora, o paciente para de mexer. Então, o tratamento cirúrgico, nesses casos do tumor, é o tratamento principal do paciente. Então, depende muito da etiologia, mas o tratamento cirúrgico, quando bem indicado, ele é essencial para ter sucesso no tratamento. Você comentou agora há pouco do tratamento endovascular. Ele é tanto realizado para o hemorrágico quanto para o isquêmico ou não? Por hemorrágico, principalmente nos casos de aneurisma. Agora, por isquêmico, é o que tem revolucionado o tratamento do AVC isquêmico atualmente, seria esse tratamento endovascular. Porque o isquêmico, se a gente imaginar a artéria com o fluxo sanguíneo obstruído, o que está obstruindo esse fluxo sanguíneo? Se for uma placa de aterosclerose que rompeu, que trombosou, tem um coágulo ali. Com certeza. Ou pode ser também um coágulo que embolizou, que subiu do coração e entupiu uma artéria de menor calibre no cérebro. Então, por que não subir com um catéter através da artéria femoral e aspirar mecanicamente esse coágulo? É o tratamento que existe hoje, a gente chama de embolectomia, ou trombectomia do AVC. E o resultado provavelmente excelente, né? É espetacular, quando bem indicado, porque não são todos os tipos de AVCs que se beneficiam desse tratamento. São AVCs específicos em artérias calibrosas do cérebro e com um déficit muito significativo. Normalmente o paciente tem que chegar num tempo viável e ter um centro de referência que faça isso. Renato, nós estamos falando de tratamento. Vamos falar um pouquinho de prevenção. Como todos podemos prevenir um AVC? Basicamente, vida saudável. Mas quais são os principais fatores de risco para o AVC? Que se a gente identificar esses fatores, a gente consegue evitá-los. Em primeiro lugar, idade. Idade é um fator de risco não modificável, infelizmente. Não tem como. Esse ninguém foge, né, Renato? Não dá. Outro fator de risco não modificável, genética. Também não dá para modificar a genética. Não tem como. Então, assim, quanto mais velho, maior a chance de ter um AVC. História familiar positiva, para gente de primeiro e segundo grau que já sofreram AVC, também é um fator de risco. Agora, tabagismo. É um fator de difícil modificação, mas é possível modificá-lo. Hipertensão arterial, tratar corretamente a hipertensão. Dislipidemia, no caso colesterol alto, também é um fator de risco modificável. Sedentarismo, a inatividade física, um dos maiores do século, né? O sedentarismo hoje em dia, a pessoa come mal, anda pouco, faz pouco exercício, também é um fator de risco modificável. Doenças hematológicas, doenças reumatológicas corretamente tratadas, também são fatores de risco modificáveis. E tem o diabetes. O diabetes, como a hipertensão, a gente não consegue curar, mas a gente consegue controlar bem. Controlando bem o diabetes é um fator de risco importantíssimo que a gente consegue modificar. Renato, então acredito, né, e sempre a gente está comentando aqui no programa, que o exame, a prevenção ainda é a melhor de todas as causas, de todas as doenças, né, que possam existir.
E sem dúvida alguma, a prevenção é uma coisa simples, que todos sabem no dia a dia, que é manter hábitos de vida saudáveis. Isso daí basicamente a população sabe, que é alimentar bem, controlar doenças, fazer atividade física. É algo de conhecimento comum. E muitos sabem que precisa e às vezes acaba esquecendo, né, de tomar esses cuidados que realmente são importantes para todos. Exatamente. Doutor, nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia. Hoje nosso convidado, o médico neurologista Dr. Renato. Renato, vamos falar um pouquinho então, por exemplo, dos sinais e sintomas do AVC. Uma pessoa que passou mal. Quem ela deve procurar? O que deve fazer? Quais são os sinais e sintomas primeiro e depois o que essa pessoa deve fazer? Ou os familiares e amigos? Sim, a pessoa tendo qualquer déficit neurológico focal deve procurar imediatamente o serviço médico de urgência, no caso o SAMU, que já está no país inteiro o SAMU. O que é déficit neurológico focal? É uma perda localizada de função neurológica. Por exemplo, paralisou metade do corpo, ficou com a fala estranha, teve dormência no braço, na perna, numa metade do corpo, perdeu metade do campo visual, tá zonzo, tá tonto, não consegue andar, desequilibrado. Então, esses são déficits neurológicos focais. O que é déficit neurológico não focal? Fica mais fácil pelo contraste, né, Luciano? Isso. A pessoa tá fraca, tá toda astênica, tá com uma fraqueza generalizada. Isso é muito genérico, isso pode ser de uma infecção, de uma gripe, de uma pneumonia, de uma anemia, de uma hipoglicemia. Isso não é um déficit neurológico focal. Agora, paralisou uma perna, aí sim, aí localizou. Perdeu a capacidade de falar, ou a pessoa não entende o que é falado, aí sim, vale a pena procurar com urgência um serviço médico de atendimento, no caso, ligar para o SAMU. Então, no caso, a primeira coisa é chamar para o SAMU. Chamar o SAMU. Né? Ou se estiver muito perto de um hospital e for mais fácil, levar um hospital a um pronto-socorro. Mas tem que buscar um serviço de atendimento de urgência de maneira imediata. Porque no AVC, a gente brinca que tempo é cérebro. Quanto mais cedo o paciente for atendido, maiores as chances de reversão ou diminuição do déficit. Renato, por exemplo, uma pessoa que aconteceu algum desses sinais e sintomas que você disse, mas às vezes os familiares ou amigos que estão do lado, às vezes fica difícil, às vezes não estão enxergando aquilo. Então vamos pensar, aconteceu um caso, o que a pessoa que está do lado desse paciente pode fazer para saber se é um AVC? Eu sei que quem vai dar o diagnóstico é o médico, mas assim, a primeira olhada no paciente, que ele, pelo menos para ter uma ideia da gravidade do caso, tem como? Tem como, e são algumas dicas simples. Normalmente quando o AVC isquêmico ocorre, que ele é o mais comum, acomete metade do corpo do paciente. Inclusive, compromete a musculatura da face. Então o paciente fica com a face deformada, paralisada. E paralisa a boca. Então se pedir para o paciente sorrir, o familiar obviamente vai ver que está com a boca torta. Poucas coisas importam a boca. Uma coisa importante, né, para quem estiver nos assistindo, e acontecer, Deus o livre, alguma coisa em casa ou com algum amigo. Pode pedir para o paciente sorrir. Pode pedir para o paciente levantar, estender os braços. Se tiver com metade do corpo paralisado, um braço vai cair, não vai conseguir levantar o braço. E pode conversar com o paciente. Pedir para o paciente falar uma frase. Ao conversar com o paciente, se tiver alteração de linguagem, no caso as afasias, que são muito comuns no AVC, o paciente vai falar enrolado, vai estar com a fala atrapalhada, ou não vai compreender nada que lhe é dito pelo familiar. Então, testar força, ver simetria da face e conversar com o paciente. Se tiver algo disso alterado, ligue imediatamente para o SAMU, que pode ser. Não pensa duas vezes. Eu sempre brinco, né, e sempre falo que o importante é preferível pecar por excesso do que pecar por falta. Então não vamos esperar, vamos chamar. Perfeito. Né? Ô, Renato, agora há pouco nós conversamos sobre o AVC transitório. O ameaça de derrame é a mesma coisa? Sim. Ou não? Sim. É a mesma coisa. O que a gente vê hoje, a gente já conversou, é que a maioria são pequenos AVCs isquêmicos, mas independente da definição, se é isquemia transitória, pequeno AVC isquêmico, o que for, o paciente é tratado como se tivesse sofrido um AVC. Porque quem tem uma isquemia transitória tem um risco muito grande de ter um AVC definitivo nas próximas semanas.
um risco de 40% nas próximas 4 semanas. Então o tem AVC, que cuidar, não adianta. Exatamente, o AVC isquêmico transitório, o AIT, ele é tratado pela nossa equipe nos hospitais como um AVC isquêmico definitivo. Definitivo. A Porque gente trata da pode mesma maneira. ocorrer realmente um definitivo após um transitório. Exatamente. Né? Ô, Renato, vamos falar um pouquinho da recuperação desse paciente que teve um AVC. O que pode acontecer, o que ocorrer com o paciente após o AVC? Os cuidados, fisioterapia, o que pode ser feito com esse paciente pós-AVC, pós-alta hospitalar? Pois é, muito pertinente o questionamento, porque o AVC é um fato que muda completamente a rotina da família. Normalmente o paciente, na época mais produtiva da sua vida, sob o ponto de vista econômico, financeiro, entre 40 e 60 e poucos anos, é afligido por um déficit que compromete a sua força de trabalho, a sua capacidade de interagir com os outros. Então isso é uma tragédia na família. E o que a gente busca sempre é minimizar os danos. Minimizar de maneira importante os danos. Então, além do diagnóstico adequado da etiologia, da causa do AVC, porque eu só vou conseguir dar o remédio certo se eu souber qual é a causa certa. Com certeza. Então, eu tenho que ter a causa, o que foi o coração, foi uma inflamação das artérias, é uma placa de gordura na carótida, eu tenho que ter a causa certa. Então, primeiro ponto, chegar na etiologia correta, passar a medicação adequada, o paciente aderir ao tratamento proposto, tomar os medicamentos religiosamente como foram prescritos. E tão importante quanto reabilitação com fisioterapia, fonoaudiologia. Isso daí é essencial. Sem esses profissionais, a reabilitação não vai conseguir ser bem feita. E a gente consegue respostas espetaculares, como a reabilitação bem feita. E a família também ali do lado, importantíssimo também, né? O cuidado da família. Exatamente, né? porque é a família que vai ajudar, ou dar suporte, muitas vezes fazer o transporte para esses profissionais, ajudar com a administração dos medicamentos, adaptar a residência, que não é fácil. Então, assim, a família tem que ter uma participação ativa, proativa nessa reabilitação, Luciano. Renato, o que a família tem que fazer, então, para receber esse paciente que teve o AVC? Quais são as adaptações que essa família tem que fazer? Olha, muda completamente a vida da família. Normalmente, esse paciente vai precisar de um cuidador 24 horas por dia. Então, muitas vezes, alguém tem que largar do trabalho para ficar por conta do paciente. Isso vai ter um impacto financeiro. A casa tem que ser adaptada. O paciente pode usar rampa, pode usar cadeira de rodas, que demanda rampa, espaço. Quando o paciente começa a andar, tem que ter apoios, para ele se apoiar na parede, um banheiro adaptado com portas largas, vaso sanitário adaptado, pegadores a apoios de mão debaixo do chuveiro. Então tem que ter uma reforma na casa muitas vezes. Às vezes tem que usar cama hospitalar. Então isso tudo tem um impacto na dinâmica da família muito grande, um impacto financeiro inclusive. E principalmente também a saúde do cuidador. Porque o cuidador, ele ficando por conta ali, ele adoece junto com o paciente. Com certeza. Ele estressa, ele sofre junto com o paciente. Então, muitas vezes eu já comecei uma consulta para tratar um paciente com AVC e acabei focando totalmente no cuidador, que o cuidador estava precisando mais de mim do que o paciente, na verdade. Inclusive, você está comentando, né, falando dos cuidados da família. Eu tenho um caso na família que realmente foi um AVC, ele superou, ele está bem, mas graças à esposa dele que está em cima 24 horas. Então, assim, os cuidados da família são importantíssimos. Não é isso, Renato? Exatamente. Ô, Renato, e antes de encerrarmos, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores, pode ser? Claro, perfeitamente. A mensagem principal é que tempo é cérebro. Então, em qualquer indício de AVC, em qualquer suspeita, perda de fala, alteração da simetria facial, perda de força, chamar imediatamente o SAMU ou levar um serviço médico de urgência. E agradecer o convite, me colocar à disposição para eventuais dúvidas, o que os telespectadores precisarem. Renato, muito obrigado pela tua presença aqui. E antes de encerrarmos, eu quero dizer que para tudo tem um jeito e que a gente não deve desanimar. Tem uma frase que eu gosto muito, que é do Milton Erickson, né, da hipnose ericksoniana, que diz: jamais, nunca esqueça que você pode voar. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.